Olá a todos. Pessoal, antes de tudo, mil desculpas aí pela demora em postar vídeos. E assim, hoje eu até tirei o chroma key daqui, certo? Não vou usar o chroma key durante um tempo, porque assim, aconteceu uma situação aí inusitada um tempo atrás, faz algumas semanas, né? Que eu falei assim, não é possível, as pessoas elas são meio fora da realidade às vezes, sabe? É assim, é, bom, todo mundo sabe que eu sou empresário, certo? Eu sou empresário há muitos anos. Todo mundo sabe disso. Eu tenho um canal que se chama de Empresário para Empresário. Inclusive, eu fiz vídeos para o canal de Empresário para Empresário e ainda não postei por falta de tempo. Mas, basicamente, todo mundo sabe que eu sou empresário há muito tempo. Né? E, e assim, a minha empresa especificamente trabalha com sismologia, que é uma coisa muito rara de ter uma empresa que dê certo trabalhando nessa área, porque, como todo mundo sabe, sismologia é uma coisa que a maioria das pessoas nem sabe o que significa, certo? Pois bem, ou seja, tem uma complexidade aí. E aí as pessoas, sabendo que eu sou empresário, elas imaginam na cabeça delas, né, que, sei lá, que eu moro num lugar horroroso. Sei lá o que passa pela cabeça das pessoas. Eu já morei 2 anos num lugar sem energia elétrica no meio de uma floresta. É uma decisão minha, certo? Eu não preciso ser pobre para morar no meio de uma floresta sem energia elétrica. É uma decisão minha, eu decidi, eu posso fazer, certo? Eu acho que eu sou adulto, eu posso decidir. Mas, se eu quiser morar numa casa bonita, eu também posso, certo? Quer dizer, quando eu morava em São Paulo, sei lá, 12 anos atrás, eu morava, vamos dizer assim, numa mansão suspensa, certo? Então, tipo assim, era um lugar bem grande, era um lugar bonito e tudo mais. Tudo bem. Aí, o que acontece? A Débora de Barbosa, ela veio aqui em casa, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre África, que eu queria falar sobre educação na África. Mas olha só, e tem uma coisa secreta aí nessa figura do lado que a maioria das pessoas não percebeu. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos lá, continuando aqui. A Débora veio aqui em casa, né, com o marido dela, né, e passou aqui alguns dias aqui em casa, a gente conversou, a gente fez vídeo e tudo mais, e aí apareceram várias bizarrices, né? Uma delas é que o pessoal falou assim, poxa, eu pensava que o Afonso morava num barraco. Tipo assim, que as pessoas, o que as pessoas pensam? Não é possível. Não é possível. Eu deixo o chroma key aqui, as pessoas pensam que eu estou escondendo uma casa horrorosa atrás do chroma key. Não faz sentido. Né? Mas vamos lá. Vamos por partes aqui. Primeiro a gente vai falar sobre educação na África, depois eu quero comentar um pouquinho sobre a visita que eu recebi da Débora e assim, falar um pouquinho por que demorou tanto para mim publicar vídeo, por que demora tanto às vezes. Eu tô precisando publicar mais vídeos, eu tô começando a me engrenar agora, que é difícil engrenar. Inclusive eu já tô com microfone novo, né? Então, vamos lá, vamos por partes. Seria aquele microfone que fazia barulho, espero que esse aqui não faça. Mas vamos lá. Então é o seguinte, olha só. Para começar a conversa, a África é um lugar muito interessante, certo? Porque, embora seja um lugar de uns desafios assim enormes, pobreza muito grande em muitos lugares, misturado com uma riqueza gigante também, certo? Olhando tudo isso assim, ainda assim é um lugar aonde toda essa situação gera seres humanos formidáveis, certo? E eu vou explicar o porquê. Vocês estão vendo aqui, eu estou visitando uma escola, certo? Foi uma visita bem legal, só tenho a agradecer. Fui visitar a escola porque, assim, recebi uma dica, né? A Débora estava aqui em casa, viu algumas situações aí que tem aqui no Quênia, certo? Onde eu moro, aqui na África, e se sensibilizou e falou para mim, ó, por que a gente não pensa em fazer um projeto aqui, né, para ajudar um pouco? Eu falei, poxa, é uma coisa que eu queria já fazer, né? E aí a ideia inicial era a gente ajudar, assim, sabe, entregando livros. É uma ideia meio, é uma ideia preliminar, né? Não foi uma ideia boa, mas era uma ideia preliminar. Então a gente foi conversar com pessoas que trabalham com essa parte social e o pessoal falou assim, não, o problema não é livros. O problema é a criança estar com um livro na mão, certo? E a criança desmaiar por falta de comida, certo? Por quê? Porque, embora as escolas muitas vezes recebam comida, inclusive, às vezes eles não têm água para preparar a comida, né? Então, assim, é uma situação assim que, tipo, o livro não é a primeira coisa da lista. Mas, mesmo assim, eu fui visitar essa escola é uma escola mais bem organizada, tá bem longe, né, de Nairobi, que é a capital do Quênia, né, é mais ou menos umas 4 horas e meia, 5 horas, né? Inclusive o carro atolou,
né? Aquela coisa toda que todo mundo pode imaginar. É um cenário assim muito parecido com o Nordeste brasileiro, né? Inclusive seco e tudo mais. Mas assim, pessoas formidáveis, formidáveis. E se vocês forem ver nessa foto, essa foto eu tô com o diretor da escola ali no centro, né? E aqui, se vocês forem ver, tem um quadro, tá? Escrito assim, Bússola das Carreiras, né? E se você for ver, eu vou dar um zoom nesse quadro, tá? Vou tirar esta imagem e vou colocar um zoom no quadro. Você vê aí as carreiras, né? Que o pessoal está incentivando as crianças a entrarem. E vocês podem ver no centro do quadro que eles colocam matemática como centro, certo? Não é filosofia, nem bundologia. É matemática no centro. Uma das coisas que eu já reclamei nesse canal muitas vezes é que, assim, as escolas, elas incentivam as pessoas a entrar na área de humanas, principalmente, porque assim, você não é bom em matemática, vai lá fazer filosofia, sociologia, pedagogia e companhia. Mas, o que um país precisa para crescer são pessoas treinadas em matemática, certo? Pessoas que vão fazer engenharia, pessoas que vão fazer, por exemplo, engenharia. Tem engenharia civil, engenharia naval, engenharia mecânica, engenharia de minas, metalurgia e assim vai, certo? Um país, se ele quer se industrializar, ele precisa de engenheiro, ponto. E se você for pensar também em computação, toda essa parte que tem hoje em dia de infraestrutura para inteligência artificial e companhia, tudo exige o quê? Programação, matemática, essas coisas todas. Então, assim, matemática é o centro. Agora, eu nunca vi no Brasil uma escola falando para os alunos assim, apontando o dedo na cara deles, falando assim, ó, ou você aprende matemática, ou você aprende matemática. É inaceitável não aprender matemática. Eu achei muito bonito, sabe? Você colocar assim na frente da escola, para todo mundo ver, os pais verem, os alunos verem, o seguinte, ó, tem um monte de carreiras magníficas nesse quadro para você seguir, e o centro é ou você aprende matemática, ou você não vai ter uma dessas carreiras. Achei lindo isso, lindo. Você imagina assim, todos os desafios, e mesmo assim, com todos os desafios, as pessoas entendem o que é importante. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo. Vamos voltar para a foto anterior aqui, que vocês podem não acreditar. Interessante. Então eu tô aí, ó, falei que no centro está o diretor da escola, uma pessoa fantástica, certo? E lá do outro lado, perto do quadro, tá um agente social, né? Que vamos dizer assim, social no sentido de fazer projetos sociais, né? Uma pessoa também fantástica e que me acompanhou, inclusive, nessa visita, né? E assim, esse rapaz, ele é do local, certo? Ele é do local que a gente foi, né? O Kitui County. Um lugar onde apenas 5% das pessoas têm energia elétrica. 5%, não é 50%, é 5%, certo? Sem energia elétrica, não chove no local, certo? Assim, imagina estradas assim, difíceis, certo? Cabe o carro dentro do buraco, assim, impressionante. Então, assim, com todos esses obstáculos, esse nosso colega que está ali, ele nasceu ali, mostrou a escola que ele estudou para mim, certo? Primeiro grau. Mostrou a escola que ele estudou segundo grau. Naquelas estradas terríveis, ele me contou que ele quebrou as duas pernas e o braço de moto, porque bateu de frente com um carro que tinha um bêbado lá dentro, certo? Imagine todos os obstáculos possíveis e, ao contrário do que vocês podem imaginar, né? Esse nosso colega aí com a camisa vermelha fez graduação na África do Sul, certo? Depois fez uma segunda graduação no Brasil, fala português inclusive, certo? Depois ainda fez mais 2 mestrados e agora está planejando o doutorado na Bélgica, certo? Sem contar que ele fala 5 línguas. Então, imagine aqui o cenário. Você pega o cenário mais hostil do mundo, falta de água, certo? Sem energia elétrica, as escolas assim precisando de ajuda e ainda assim a gente vê nessas escolas, assim, crianças que vão se tornar seres humanos fantásticos. Tipo assim, é inacreditável isso. E simplesmente não é uma questão de dinheiro, é uma questão de mentalidade, mindset, certo? Mudança de mentalidade. Eu achei isso impressionante. Achei impressionante. Agora, é lógico, né? Eu acho que, assim, é bom as outras pessoas que estão vendo isso, né? Por exemplo, no meu caso, eu que vi lá, é muito importante a gente ajudar,
certo? Melhorar a condição das crianças. Essa escola é uma escola excelente, mas nesse lugar seco tem 1.300 escolas, né? Então eu fui numa escola assim mais de referência, uma escola bem simples, tá? Mas mais de referência, assim, vamos dizer assim. E tem outras tantas escolas lá para visitar. Eu fui nessa escola porque tinha um projeto já desenvolvido ali que eu achei interessante ver. Pois bem, então assim, o que eu achei interessante, como eu já disse aqui, eu morei 2 anos num lugar sem energia elétrica, certo? E era um lugar hostil no meio de uma floresta, né? E o chuveiro, a água era aquecida com a serpentina do fogão a lenha, né? Pois bem. Mas ainda assim é um lugar menos hostil, muito menos hostil do que o interior da África, né? E você vê, sabe, isso é uma coisa que fortalece os jovens. É uma coisa assim, sabe? Faz um ser humano de primeira linha. Impressionante. Tem dificuldades? É óbvio que tem muitas dificuldades para todas essas crianças atravessarem ao longo do tempo. Mas tem muitas pessoas, não é só o nosso amigo ali de vermelho, que saiu do Kitui County para o mundo, vamos dizer assim, e é uma pessoa fantástica, não só isso, por exemplo, teve uma ministra de, como é que se fala? Muito importante do Quênia, ministra de essa parte do exército, a parte militar, certo? Que também saiu do Kitui County, né? Foi aluna lá na escolinha do interior e tudo mais, e tem vários políticos ali que saíram do Kitui County, que são pessoas assim muito inteligentes. Então, olhando todo o cenário, né, e vendo aí o quanto o ser humano ele consegue, sabe, prosperar quando ele quer, né, eu acho muito interessante. Mas deixa eu contar mais uma coisa aqui. Deixa eu contar mais uma coisa, antes de a gente prosseguir. Esse vídeo vai ser meio longo, tá? Antes de tudo, eu vou voltar aqui, vocês me lembram de falar sobre a questão do logo ali, né? Uma coisa muito interessante do pessoal Kamba, que mora lá no Kitui County. Mas deixa eu voltar aqui rapidinho, deixa eu vir aqui, olha, deixa eu comentar rapidinho deixa eu pôr aqui internet. Pessoal, olha só, misturando tudo, tá? Para mim não perder aqui o fio da meada. É o seguinte, a gente vai ver daqui a pouco aqui um videozinho que tem no canal lá da Débora, né? Agora a Débora casou, então não é mais Débora G. Barbosa, é Débora Daly, né? E também não é só Débora, porque agora ela é doutora, certo? Terminou o doutorado dela numa escola de prestígio, numa faculdade de prestígio no Reino Unido. Então agora é doutora Débora e Daly é o sobrenome que ela recebeu do marido dela quando ela casou. Então, doutora Débora Daly. Pois bem, e vocês podem ver aqui, né? Tem os shorts aqui, tem aqui ela visitando a minha casa, tal. E depois a gente vai ver isso aqui, a gente vai discutir. Talvez eu até discuta outro vídeo para, né? A gente não ficar com o vídeo muito longo. Pois bem, mas, pessoal, ela veio aqui em casa. Deixa eu colocar esse videozinho para vocês. Eu vou colocar esse vídeo no canal, tá? Eu vou deixar rolando aqui. Ela veio aqui em casa e ela não só veio aqui em casa, ela veio na África. Eu vim para a África porque a Débora veio para a África bem antes de mim, certo? E falou assim, Afonso, o Quênia, na África é o Quênia. O Quênia ele fica na África Oriental, é já considerado aqui Oriente, né? Vocês verem, né? As pessoas elas fazem tantas fake news, fofoca, mentira, né? Pessoas assim que parecem assim excelentes vão lá e ficam falando mentira. Afonso mudou pro Oriente Médio. Eu nunca falei que eu mudei pro Oriente Médio, eu disse que mudei pro Oriente. Oriente, pessoal. A África Oriental fica no Oriente, certo? O Afonso mudou para um país muçulmano porque se converteu pro Islã. Mentira de novo, certo? De novo, Quênia é um país, a maioria das pessoas no Quênia são cristãs. Pois bem. Então, assim, o que as pessoas contam de mentira de mim não está escrito. Outro dia eu vi aí uns comentários que o pessoal escreveu em outro lugar aí sobre mim. Eu falei assim, esse Afonso deve ser uma pessoa bem assim, como é que se fala? Fiquei nervoso, né? De ouvir, uma pessoa bem má. Pessoal, eu faço vídeo aqui há não sei quantos anos. Um monte de gente aí já pesquisou minha vida, já vasculhou minha vida, não encontrou nada. Aí o pessoal fica inventando coisa, até da minha casa. As pessoas ficam inventando coisa, né? As pessoas são tão malucas que elas ficam inventando. Mas isso aí a gente fala num outro vídeo. Mas, olha, eu coloquei esse videozinho no fundo aqui, que eu vou colocar também aqui no canal, se chama O Mundo Hoje. É um curso que eu fiz com a Débora Daly, certo? A Débora G. Barbosa, Débora Daly, né? A gente fez em casa, ela trouxe umas revistas, O Economista, né?
aquela revista que, bom, é uma referência para o mundo, e a gente discutiu, né, um pouco sobre isso, sobre a questão do Donald Trump, o que está acontecendo com o mundo, o que pode mudar, se vale a pena emigrar agora ou não, e outras tantas coisas. Foi uma conversa bem legal, certo? Eu gostei da conversa, a própria Débora falou assim, poxa, essa conversa foi tão boa que, tipo assim, eu vou ter que ouvir várias vezes, porque foi boa mesmo, sabe? A gente não programou nada, não teve roteiro, a gente simplesmente sentou e foi como se fosse um ping-pong, assim, né? De conversa, sabe? Muito assim, bem encaixadas as conversas. Mas foi bem legal, foi uma conversa bem legal. A Débora, ela tá, como que eu posso dizer? Editando o curso, certo? E ela abriu aqui, nós abrimos, né, para venda, a pré-venda, até o dia 5 de abril. Até o dia 5 de abril, você tem um desconto se você quiser assistir esse curso lá, na verdade é mais uma conversa, você tem um desconto de 20%, tá aqui, ó. Então você consegue chegar lá, comprar com desconto de 20%. Pronto. No dia 6 de abril, o curso vai ser lançado efetivamente. Então, quer dizer, se você comprar agora, você tem desconto, mas você vai ter que esperar até o dia 6 de abril, quando vai estar tudo editado, vai estar tudo direitinho lá. Então, o lançamento oficial é dia 6 de abril. A gente está aqui no dia 26 de março. Tem uns dias pela frente, aí, uns 10 dias pela frente. Então, nesses 10 dias, você comprou, você não vai conseguir assistir o curso, só vai ter que assistir lá no dia 6. Só que você está com 20% de desconto, tá? Depois, do dia 6 para frente, já é o lançamento, né? No dia 6, quem quiser comprar aí esse conteúdo, vai clicar no link. Esse link aqui, ó, é da Hotmart, né? E é com valor da pré-venda, certo? Pré-venda porque você ainda não vai ter o curso. O curso vem no dia 6 de abril. Vai estar tudo editado, tudo direitinho, dia 6 de abril. Pois bem, então, continuando aqui. Então vai lá, aproveita, eu vou deixar o link abaixo, ok? Tá aqui o link, mas eu vou copiar abaixo o link. Vai lá, aproveita. No dia 6 de abril, a gente vai deixar por um tempo, certo? Todo mundo sabe, a Débora não gosta de deixar os cursos durante muito tempo, e eu também não gosto, certo? Ainda mais, assim, esses materiais, assim, bem exclusivos, né? Então, aproveita. Dia 6 de abril vai estar aberto, vai ficar durante um período, depois finalizou. Como vocês sabem, tem um outro curso que eu fiz com a Débora, a gente fez no Wyoming, lugar maravilhoso também, do lado do Yellowstone, né? E esse curso não está mais disponível, certo? Pois bem. Então vamos lá, voltando aqui, já lembrei vocês aqui, certo? Vou fazer uma divulgação de novo no final do vídeo e vou fazer várias divulgações desse curso aí, desse material, enquanto for possível. Pois bem, então deixa eu voltar aqui, eu vou tirar a internet e eu vou colocar a escola de volta. Pois bem, uma coisa interessante, né? Esse lugar, é assim, o Quênia ele tem 42 tribos, se eu não me engano. Pode ter mais, mas é 42 tribos, ou seja, não, é um número grande, né? Você vai ter em Nairobi, a região Nairobi e Ruiru, você vai ter os Kikuyu, que é um grupo muito importante no Quênia. Esse grupo é o grupo que trabalha mais com o comércio. Você vai ter os Lu, depois em uma outra região, mais para oeste. Você vai ter os Luiá, você vai ter os Maasai. Inclusive eu entrevistei um Maasai. Aqui, dentro da minha casa. Sentei numa mesa com Maasai, certo? Todo mundo sempre fala assim, Afonso, gostaria de tanto fazer pergunta para os Maasais. Eu sentei com o Maasai na mesa, certo? O cara não fala inglês. Coloquei uma tradutora para mim atrás do computador e eu fazia as perguntas, ela traduzia para o Maasai falava para ela traduzia para mim e assim foi a conversa. Eu tenho esse vídeo guardado, eu fiz esse vídeo já faz, eu acho que já faz quase um ano. Pessoal, a vida é tão corrida que eu às vezes me perco assim de tempo para divulgar as coisas, para colocar, para subir os vídeos, mas eu vou tentar colocar esse vídeo aí talvez no Casamento de Verdade ou talvez no Patreon, eu não sei ainda, vou pensar, porque eu preciso encontrar o vídeo primeiro, porque já faz um ano já que eu gravei. Mas foi assim uma entrevista muito legal. Eu sei tudo que o Maasai falou, né? Mas se eu não mostrar a entrevista, ninguém vai acreditar, vai pensar que eu tô tirando coisa da minha cabeça, né? Pois bem, então assim, voltando. Então tem várias tribos, e eu falei do Maasai, aí me interrompi, né? Eu mesmo me interrompo, né? Mas aí também tem os Kamba, tem o Somali, né? Que tem a feição do pessoal
da Somália também, né? E assim vai. Bom, e aqui nessa região que eu fui, o Kitui County, né? Que aí a gente vai começar aí um projeto para fazer alguma melhoria ou ajudar alguma escola. Inclusive uma parte do dinheiro aí do curso que vocês vão estar comprando eventualmente vai ser dedicado a esse projeto nas escolas. Quando eu conseguir aí fazer, vamos dizer assim, ver quanto que deu aí o montante do curso e tudo mais, vou ver direitinho aonde a gente vai conseguir aplicar, quais escolas que vai fazer mais impacto. O importante é gerar impacto, e eu falo impacto porque assim, bom, eu vou me desviar, né? Eu já falo sobre impacto. Talvez eu faça outro vídeo. Mas a ideia é gerar bastante impacto, o mais que a gente puder. E nessa região do Kitui County tem uma tribo que se chama Kamba. Na verdade, não só do Kitui County, né? Tem o Kitui, Machacos e tem mais um que eu esqueci o nome. São 3 counties onde tem os Kamba. E o Kamba, o povo Kamba, é um povo assim muito forte, sabe? É um pessoal muito forte. Você vê, talvez eu mostre para vocês um videozinho depois. Você vê assim nas ruas assim um monte, dezenas, centenas, talvez milhares de burrinhos. E os burrinhos eles vão andando junto com a pessoa até o lugar para pegar água lá longe. Aí eles pegam 4 galões de 20 litros de água e aí eles trazem para sua casa. Então, como eles andam muito e eles não têm carro, é um povo muito, muito simples, o que acontece? Para eles tudo é perto. Na visão deles tudo é perto. Então, todo mundo fala assim, cada tribo aqui tem uma diferença. Eu conheço a maioria aqui e eu conheço as características delas, inclusive. Tá? Mas o povo Kamba, quando um Kamba fala assim, vamos ali do lado. Ali do lado pode ser 10 quilômetros. Porque para eles tudo é perto, certo? O próprio rapaz que está na foto, né? Que, puxa, uma pessoa fantástica, fantástica. Ele falou para mim assim, eu morava ali, né, na minha infância, e eu ia até ali, ó, bem ali, buscar água. Eu falei, ali parece longe, porque era no pé da montanha que eu buscava água, né? Eu falei, ali parece que deve dar umas 2 horas andando a pé, né, para ir, mais 2 para voltar. Ele falou, não, dava 1h30, 1h40 para ir, 1h30, 1h40 para voltar, certo? Então ali, para mim, assim, ali é ali na esquina, 100 metros. Para um Kamba, ali é 10 quilômetros. O Maasai também tem essa característica. Para o Maasai, ali significa, vou bem ali significa que ele vai ir e vai voltar no mesmo dia. Se é longe, quer dizer que ele pode voltar no mês que vem. Ele vai andar, ele pode voltar daqui a um mês, daqui a uma semana, aí é longe. Mas se você vai e volta no mesmo dia, é logo ali, ó. Logo ali, 15 quilômetros. Né? Então, assim, é um povo, sabe, é bonito de ver, é um povo forte, é um povo, assim, sabe, dá orgulho de ver, sabe? Principalmente criança, jovens, assim, tão esforçados, né? E vem um ponto aqui. Olha só, de novo. Com todas as dificuldades, o pessoal vai lá e deixa claro na mente das crianças. Vocês vão precisar se esforçar, porque o cenário não é fácil. E aí eles vão lá, colocam matemática em primeiro plano, e adivinha o que eles colocam em segundo plano? Adivinha o que eles ensinam lá na escola? Conversei com os professores da escola. Adivinha qual que é a segunda coisa mais importante depois de matemática? Adivinha? Adivinha o que eles ensinam lá? Agricultura. Todos os jovens sabem plantar. Pessoal, eu já reclamei para vocês aqui 1000 vezes, o sistema educacional do Ocidente é uma porcaria. A criança não sabe nem produzir um feijão. Aí você chega lá na África, as crianças estão numa escola simples pra caramba, aprendendo o quê? Matemática e a plantar o seu próprio alimento para poder subsistir, para poder, né, gerar algo para a família. Que é alguma coisa mais bonita do que isso? A criança sabe como planta, de onde sai o feijão. A maioria do pessoal do Ocidente hoje em dia, já jogou matemática no lixo, o pessoal não serve mais para nada, certo? E agricultura não, agricultura é assim, para o pessoal a carne nasce na geladeira do mercado. Não é um boi, não é um cordeiro, não é nada. É por aí, é lamentável.
Mas uma coisa que eu vejo assim, eu posso até comentar, vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o Jack Ma. O Jack Ma, ele é o CEO da Alibaba, ele vem para a África, né, faz alguns anos, né? Todos os anos ele vem, conhece pelo menos 2 países, ele quer conhecer os quase 50 países que tem na África, né? Ele vem em todos os países, já foi para o Quênia, já foi para a África do Sul, né? E outros tantos países, né? Nigéria, né? Que é muito grande aqui também, só que é do outro lado da África, né? E ele fala assim, a África, ela é o futuro, basicamente. Pô, Afonso, não acredito. Você não acredita? Então você vai lá e lê a revista O Economista. Vê o que vai acontecer em 2050. Hã? A gente não está falando de apocalipse, não. A gente está falando de população, certo? Não, mas isso é uma discussão longa. Inclusive, lembre-se, tá lá no curso que está bem... Deixa eu tirar este aqui. Está bem aqui. Que eu fiz com a Débora Daly, a doutora Débora Daly. Então, eu sei que tem as pessoas, elas ficam assim, muito frustradas, né? Tipo assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só. As pessoas falam assim, Afonso, por que você não coloca tudo aqui? Muito simples. Né? A própria Débora, tipo assim, olha, foi custoso convencer a Débora a fazer esse curso, esse bate-papo, né? Ela ia vir para a África, eu falei assim, Débora, por que a gente não faz um bate-papo filmado? Ela falou, não vou filmar nada, porque o meu conteúdo agora é em inglês e tudo mais. E não. Mas no final das contas a gente conversou, falei assim, pô, vai ser legal pra caramba. A gente consegue, né? Puxa, imagina, conversar sobre tantas coisas, vai ser tão legal. A gente teve vários jantares, né? Almoços e companhia. E, pô, por que não compartilhar um pedacinho com vocês? Mas, olha só, quer ver uma coisa muito interessante? Aqui, ó, está o shorts lá do canal da doutora Débora Daly. Aqui está ela visitando a minha casa, certo? E vamos lá. Antes de ela fazer o vídeo que está, o vídeo do curso, ela colocou esse shorts, ela chegando na minha casa. Pois bem, e vocês podem ver aqui que a minha casa tem 2 colunas de cada lado. E aí o pessoal já vem assim, o Afonso como é que o pessoal fala? Tem os mentirosos que dizem que eu vou negar o Messias, né? É uma classe de mentiroso específico, que eu não vou negar o Messias nunca. As pessoas pensam que sabem o que está no meu coração. Só o Criador sabe. Ponto número 1. Né? É lógico, as pessoas que dizem que eu vou negar o Messias é porque gostam de comandar as ovelhinhas utilizando algumas coisas aí que a gente sabe que eu discordo, certo? Eu acho que a Bíblia... Eu acho não, tenho certeza. A Bíblia é um livro patriarcal, ela não é um livro pastoral. Mas tudo bem, outra coisa. Mas, olha só, o pessoal diz que eu me converti para o Islã, que não é verdade também, eu não tenho problema nenhum com o Islã, eu discordo deles, para mim especificamente, porque eu sou israelita e eu tenho que seguir as festas bíblicas israelitas, o que não consta no Islã, certo? Então, tem coisas que eu acho interessante que eles falam, mas para mim, especificamente, eu visto a camisa, né, da Torá. Pois bem, então falam que eu mudei para um país muçulmano porque eu queria arrumar 200 mulheres ou qualquer coisa do tipo. Pessoal, mentiras sobre mim é o que mais tem por aí. Agora, ela veio na minha casa, a Débora, e aí o pessoal viu que tinha coluna aqui do lado. Não, essas colunas são maçônicas. Para começo de conversa, pessoal, para começo de conversa, certo? A ignorância é tão grande, porque assim, na maçonaria tem 2 colunas, uma de cada lado. Não é 2 colunas de cada lado, não é 4 colunas, né? A gente sabe disso. Mas o pessoal resolve inventar. Por quê? Porque são pessoas maldosas, maliciosas, que gostam de contar mentira. E, inclusive, eles sabem que dar falso testemunho é uma coisa que é errada, tá entre um dos 10 mandamentos, certo? O pessoal gosta de fazer, paciência, entendeu? Pois bem, então aí agora o Afonso é maçônico também. Agora, imagina, vai negar o Messias, vai virar muçulmano, vai para um país muçulmano porque quer ter 200 concubinas e não sei quantas esposas. Tipo assim, como se assim, um homem ele ficasse procurando uma esposa assim. Pessoal, é lógico, eu não vejo problema nenhum, certo? Mas, tipo assim, todo mundo sabe que família é uma coisa que exige tempo, né? Não é sobre, né, só relação sexual, obviamente. É sobre criar família, é uma coisa complicada pra caramba. Eu já tenho uma família grande o suficiente, tô feliz com a minha família. Pois bem, mas, então você... E agora também, Afonso maçônico porque a casa dele tem 2 colunas. Não, 4 colunas. Pessoal, outra coisa. Fui eu que construí a casa?
Eu fui lá e falei, vou fazer essas colunas, vou fazer essas coisas desse jeitinho aqui, porque eu quero fazer de acordo com a... Não, pessoal, imagina, para construir uma casa dessa daí, demora quantos anos? 2, 3, 4 anos? Eu tô aqui na África faz 1 ano. É óbvio que eu não construí em 1 ano essa casa, certo? Então não fui eu que fiz o design da casa. Tipo assim... É como se fosse assim, não, mas aí alguém vai falar o seguinte, mas Afonso, você escolheu essa casa. Pessoal, muitas pessoas vão em hotéis, que tem um monte de coisa maçônica, muitas pessoas vão em hospitais, que tem muita coisa maçônica, inclusive eu fui no hospital com a minha esposa nos Estados Unidos, tinha coisa maçônica pra caramba, eu vou fazer o quê? Pessoal, vou chegar lá e falar pra desmontar o negócio porque eu vou ser atendido? É óbvio que não, certo? Pois bem, mas as pessoas são assim, elas gostam de gerar intriga, mentira, né? E todo mundo sabe que essas pessoas assim, são problemáticas, né? São problemáticas pra caramba. O prazer delas é falar mentira. Ponto. Né? E aí, poxa, recebi uma super visita aí, né? Foi um prazer aí receber a doutora Débora Daly e o marido dela. Inclusive agradeço aqui e agradeço também por ela ter tido a paciência, né? Pra gente gravar esse conteúdo que ficou maravilhoso, que se chama O Mundo Hoje. Não é o mundo daqui 50 anos, certo? Para vocês terem uma noção, da vez que eu fiz um curso com a Débora, que na verdade é um bate-papo, uma conversa, que se chamava Os Próximos 50 Anos, nossa, a gente foi muito atacado, porque todo mundo começou assim, Afonso, não tem mais 50 anos pela frente, o mundo vai acabar daqui 3 meses, ou daqui 3 anos, ou daqui 5. Pessoal, come on, certo? É uma avaliação sobre o mundo daqui 50 anos, considerando todos os parâmetros que a gente tem hoje e considerando que não vai acontecer nenhuma intervenção. Se acontecer alguma intervenção divina no meio do caminho, óbvio que tudo muda. Mas as pessoas estão falando que vai ter essa intervenção já faz 2000 anos. Então, né, a gente precisa considerar que talvez tenha 50 anos pela frente, 100 anos, tudo mais, né? E aí, é lógico, né? E aí as pessoas falam assim, não, quem não assistiu o curso, que obviamente a maioria das pessoas não compraram o curso, aquele curso era sobre os próximos 50 anos, falando sobre economia, a questão da natalidade que está baixo, e a questão de inteligência artificial e outras tantas coisas, certo? Os próximos 50 anos. Aí alguém vai lá e fala assim, não, é um curso sobre Apocalipse. Não teve nenhuma passagem bíblica no curso, certo? Não teve nada sobre a Bíblia, era um curso sobre o mundo daqui 50 anos, é uma visão, certo? Agora, o curso aqui, na verdade, que é esse bate-papo aí, não é daqui 50 anos, é o mundo hoje, porque todo mundo viu que o mundo está mudando muito rápido hoje, tem muitas inseguranças hoje. E considerando essas inseguranças e considerando o parâmetro de cada um, certo? Quanto recurso financeiro a pessoa tem ou não tem, a gente está falando sobre vale a pena imigrar, não vale a pena imigrar, a questão econômica também, o que a gente pode esperar pela frente, né? Existe cenário de guerra? E se houver, quais são os grupos que podem estar montados aí? Tem muita coisa, então a gente está discutindo isso no curso O Mundo Hoje, feito aqui na África, certo? E, de novo, eu vou fazer aqui um outro vídeo falando um pouquinho, porque a gente já está em 30 minutos e aí as pessoas não ouvem os 30 minutos. Então, eu vou cortar esse vídeo aqui, né? A gente já falou um pouquinho aqui, e eu continuo no próximo vídeo. Então a gente se vê amanhã, certo? No próximo vídeo aqui falando mais sobre a África. E assim, eu já fiz uns 20 vídeos. Uns 20 vídeos estão gravados no meu iPhone aqui. Para o canal de empresário para empresário. Eu preciso colocar lá, eu só não tive tempo, né? Mas eu vou arrumar um tempinho para colocar lá. Mas isso assim é outra coisa. Bom, pessoal, a gente termina por aqui hoje. Muito obrigado a todos e a gente volta nessa conversa aqui sobre a África e muito mais coisa no próximo vídeo. Por hoje é isso. Até mais. E não esqueça, link abaixo, pré-venda, 20% de desconto da nossa conversa e da conversa que eu tive com a doutora Débora Daly, que se chama O Mundo Hoje, certo? O Mundo Hoje. A gente não está falando de amanhã, a gente está falando de agora, tá bom? E não é dos próximos 50 anos, é agora. O mundo hoje. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.